Quando me falaram que o Devil May Cry da Netflix estava horrível, eu pensei, tipo, ai gente, é uma adaptação, então vão ter algumas coisas diferentes e tudo bem, né? Não é só porque não tá exatamente igual que vai ser tão ruim assim. E, gente, lei do engano, tá? Eu acabei de assistir o primeiro episódio e, gente, não é nem comparando com o jogo. Dentro do primeiro episódio já tem muita inconsistência. O Dante tá bem diferente, ele tá mais bobão e não é desculpa dele ser novo, porque ele não era assim mesmo quando ele era novo. E também tem a questão de que os poderes dele estão meio esquisitos, porque no momento em que ele consegue ser enganado por uma humana, tomando uma bolsada na cara e perdendo ela de vista, ele consegue salvar 3 pessoas porque ele sentiu que jogaram um caminhão contra ele enquanto ele estava de costa. Não faz sentido, tá muito discrepante. Isso sem contar com um diálogo mega expositivo que já tem no primeiro episódio, que, assim, eu não sei, não é Devil May Cry, sabe? É uma coisa que eu senti que eles querem pegar um público novo. E eu entendo isso, né? Bem ou mal, é uma empresa, eles querem lucrar. Só que aí eu vi gente que não jogou o jogo reclamando também. Então, assim, se vocês não estão conseguindo agradar novos espectadores, um novo público, e o antigo acha completamente descaracterizado, essa série é pra quem? E nesse primeiro episódio a gente vê pouquíssimos demônios, só que assim, eu já achei eles estranhos, porque eles parecem muito mais infantilizados do que qualquer outro demônio de qualquer jogo, ou até mesmo da animação antiga do Devil May Cry. Então assim, como primeiras impressões, eu achei bem ruim, sabe? Tipo, aquilo não parece Devil May Cry, parece que eles pegaram algumas coisinhas da franquia e colocaram numa história completamente diferente e descaracterizaram os personagens. E eu tô muito preocupada porque eu vi algumas pessoas comentando, não detalhes, né, assim, sobre o que exatamente acontece, porque eu estava fugindo realmente de comentários porque eu queria ter as minhas próprias impressões, mas já me disseram que a Lady ficou horrível e completamente descaracterizada. E eu tô com medo muito sério disso, porque a Lady era uma das personagens que eu mais gostava nos jogos. A série do Devil May Cry da Netflix tem tantos problemas que eu nem sei por onde começar a reclamar. E eu sei que o primeiro argumento que vão querer utilizar é de que é uma adaptação, vão ter coisas diferentes e que eu tô apegada ao passado e coisas do tipo. Mas, gente, esse nem é o ponto. Só que aqui virou uma questão de desrespeito com a obra original e sem contar que se a gente ignorar todos os jogos e a própria animação antiga, essa série continua sendo ruim, porque o roteiro dela é ruim. A questão de diálogos expositivos só piora. A questão de que os poderes do Dante são desbalanceados só piora também, porque numa hora ele apanha, é humilhado, arrastado, aprisionado, sequestrado, e no outro ele tá batendo nos demônios com toda a força do mundo. Mas nunca mesmo ele pode parecer mais forte do que a Lady. E, gente, eu tô ficando muito chateada com essa coisa de que parece que não sabem construir personagens femininas fortes. A Lady já era incrível. O próprio Dante fala nos jogos o quanto que ela é uma mulher foda. O jeito que ela vence os demônios aqui é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que quando o próprio Dante está lutando contra demônios. E o problema não é ela ser mulher. A questão é que ela ainda é uma humana. O Dante, ele é um meio demônio. Não tem como, fisicamente, ela ser mais forte e mais habilidosa do que ele. E sem contar que, gente, eu sou uma pessoa que fala palavrão, mas a quantidade de palavrão que essa mulher fala por minuto enche o saco. Já tinham me avisado sobre a descaracterização da Lady, mas eu não achei que fosse tanto. A sensação que eu tô tendo é que pegaram o penteado, né, o corte de cabelo da Lady, colocaram numa outra personagem completamente diferente e nada a ver com ela, e é isso. E eu não cheguei a contabilizar e também não vou reassistir os episódios para fazer essa contagem, mas com certeza ela tem muito mais tempo de tela do que o próprio protagonista, e isso é inaceitável. Não faz o mínimo sentido, gente. Quando a gente olha a animação de algumas lutas do Dante, até dá aquela esperança de vai ser legal, vamos curtir, mas é rápido, acaba rápido, eles trocam a cena pra Lady e ficam o resto do episódio inteiro nela, e eu tô pensando assim, gente, se vocês queriam fazer uma história sobre uma caçadora de demônios, criasse uma franquia pra ela, criasse uma outra história, porque o que tem isso aqui de Devil May Cry? O nome dos personagens, só, mais nada. Só que aqui parece que eles querem transformar o Dante num idiota pra poder engrandecer a Lady. E eu fico, gente, construam os personagens direito. Que espécie de contratação de roteirista tá acontecendo na Netflix? E essa série só tá com a classificação de 16 anos por conta do sangue, tá? Porque, assim, em termos de roteiro, uma criança de 10 entenderia isso aqui. Porque mais expositivo do que isso, impossível. Terminei de assistir a série do Devil May Cry da Netflix e eu nunca me senti tão decepcionada com a adaptação como eu tô me sentindo com essa daqui. Eles realmente entregaram a franquia pra uma pessoa que odeia a franquia. E principalmente odeia o protagonista. E eu até cheguei a comentar aqui as minhas impressões, né,
né, sobre os outros episódios, tratando como uma série do Dave McCry, só que a partir de agora eu vou tratar como uma espécie de fanfic, que é isso que essa série é. E com todo respeito aos fanfiqueiros, tá? Sei que tem muita gente que escreve fanfics maravilhosas sobre os mais diversos temas, inclusive já li algumas e gostei bastante. A gente sempre viu os demônios do Dave McCry como criaturas horrendas, monstros, literalmente que iam destruir a Terra, os humanos e tudo. Então, reverter isso agora, assim, daquela maneira, ficou bem estranho. Mas tudo bem, vamos aceitar as regras desse novo jogo que a Netflix está tentando fazer com a gente. Levando isso em consideração, as motivações do coelho até que são plausíveis, ok. Mas as da Lady, tipo assim... Tudo bem, os demônios são um problema, mas você percebeu que foi o seu próprio pai que fez merda? E voltando pra questão de inconstâncias dentro da própria série, tem personagem que até comenta: a gente nunca lutou contra demônios desse nível. E aí, você quer me dizer que se o que tava ali era uma novidade, o pessoal conseguiu ir pro inferno de boa. Tancar os demônios assim de boa. Não faz o mínimo sentido, gente. O Dante tomando um cacete o tempo todo, gente. Nunca vi um protagonista ser tão humilhado quanto esse. E a Lady tancando os demônios tranquilamente. Dentro da própria série, dentro desse novo esquema que eles quiseram colocar, não faz sentido. Ela ainda é uma humana, gente. Eu acho que um vídeo curto, assim, nem dá pra explicar nada direito. E eu também não sei se vale o esforço de eu fazer um vídeo pro YouTube reclamando de todos os defeitos da série. Mas, assim... não teve um ponto em que eles conseguiram acertar. Quando eu cheguei a ver os trailers, eu achei que ia ser legal, né? Independente de ter coisas diferentes. Mas assistindo a série, além de tudo que eu já reclamei, o 3D dos demônios tá horrível também. E aí quando eu achei que não dava pra piorar mais do que eles já estavam piorando, eles conseguiram estragar o Virgil pra mim em uma frase, sabe? E eu fiquei tipo, ai, não quero não, gente. E eu tô dando graças a Deus que a Trish nem apareceu. Porque, nossa, eu tenho até medo do que vão fazer com ela. Porque destruíram a Lady. Ela virou uma personagem chata, sem carisma, arrogante. E o Dante, ele sempre foi zoeiro, realmente. Só que ele era zoeiro porque ele tinha confiança. Ele era seguro. Ele tava brincando com os demônios. Aqui, ele tá tomando um cacete, entendeu? E eu tô tipo... cara, que é isso? Então, assim, extremamente decepcionada, não quero mais. Aí, tava terminando lá dizendo que ia ter segunda temporada. Não quero, não vou ver. Já cansei, me desgastou demais essa série.